Sejam bem-vindos. Hoje queremos tratar desse assunto, um problema aqui do Colégio Naval, que tem aqui uma história em quadrinhos e depois algumas perguntas a respeito dessa história. Bom, então, na história em quadrinhos, temos aqui dois personagens no ônibus e um deles reclama de aprender física no ônibus e cita o princípio da inércia. E aí aparece aqui um ônibus arrancando para a esquerda, né? E eles aqui ficando no fundo do ônibus amontoados. Aí o enunciado diz o seguinte: a situação descrita acima é bastante comum no cotidiano das pessoas, especialmente para aqueles que usam transporte coletivo nos grandes centros urbanos. Com relação à inércia, é correto afirmar que ela representa, ou seja, ele mostra a inércia aqui nos quadrinhos, mas ele quer saber, na verdade, o que significa a inércia. Bom, a inércia é o seguinte: é a propriedade, pode-se dizer dessa maneira, propriedade de um corpo manter seu estado de equilíbrio. E o que isso significa? Equilíbrio. Significa que ou ele vai ter velocidade igual a zero e vai estar em repouso indefinidamente, ou ele vai ter velocidade constante. E aí, quando eu digo constante, eu estou me referindo a módulo, direção e sentido, né? Então, é isso que é a inércia: manter o estado de equilíbrio, a não ser que haja uma força externa. Então, vamos às opções. Capacidade de o corpo adaptar-se a qualquer situação? Não. Poder do corpo de mudar seu estado de movimento? Não. Por quê? É preciso que haja uma força externa para que essa situação de equilíbrio se mantenha, se modifique, né? É preciso que haja uma força externa para que essa situação de equilíbrio se modifique. Se não houver, ela se mantém. Então não é o próprio corpo que modifica seu estado de movimento. Pelo contrário, ele mantém o seu estado de movimento, se ele houver, de maneira constante. Ou o estado de repouso, se não houver movimento, a não ser que haja uma força externa. A resistência do corpo para mudar o estado de movimento ou repouso em que ele se encontra, que é a resposta. A atuação de uma força sobre o corpo, não, isso tem mais a ver com a segunda lei de Newton, né? F igual a ma, e letra E, a capacidade de um corpo entrar em movimento, também não tem nada a ver. Ok? Então a gente fica aqui como resposta com a letra C, a resistência de um corpo para mudar o estado de movimento ou repouso em que ele se encontra. E aí, completando, a não ser que haja uma força externa que modifique o estado de equilíbrio. Seja esse um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico. Beleza? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e tchau.